E aí, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Igor que está falando. Nós vamos falar hoje sobre a América Indígena, civilizações pré-colombianas, tá? Eu quero levantar algumas ideias com vocês e a gente vai seguir por um capítulo bem interessante da nossa história, da história do nosso continente, do que a gente era aqui de ser, antes de sermos o que somos, né? Importante também é você verificar aí no meu nas aulas que tem a escola, tem a aula sobre os índios americanos, como eles chegaram aqui. Então é importante uma aula introdutória você assistir antes para a gente poder depois conversar e entender sobre a América Indígena, beleza? Vamos lá para a aula? Vamos. Qual que é o roteiro da aula? O roteiro da aula, nós vamos falar sobre os astecas, sobre os maias e sobre os incas. Olha só, olha aqui a gente monolito asteca, lá o calendário da Pedra do Sol asteca, o templo maia de Kukulcán lá em Chichen Itza e o portal Inca, o portal do Sol lá em Tiwanaku na Bolívia. Né? Sempre muito bonitos as obras, tem muita cultura. A gente, antes dos europeus chegarem aqui, a gente era muito evoluído, né? Vamos lá? Por que nessas sociedades existe uma forte presença de descendentes indígenas? De que povo eles descendem? Por exemplo, para você ter ideia, só no México são 28 milhões de ameríndios, muitos descendentes de astecas e de maias. Na Guatemala, Belize e Honduras, tem 6 milhões e meio de ameríndios, tá? Muitos deles também descendentes dos maias. Peru, Bolívia, Equador, Chile, 18,2 milhões de ameríndios. Muitos também, nem todos, claro, tem origem dos incas. No Brasil, nós temos 818 mil índios, né? E descendentes. Nos Estados Unidos, 2 milhões, ainda tem 2 milhões de indígenas. No Canadá, 1,4. Olha a proporção de pessoas que são índios no Canadá, a sua população. Tá? Existiam muitos povos ameríndios distribuídos do norte ao sul do continente, tá? Mas para fim didático vamos estudar os três mais importantes: os astecas, os maias e os incas. Olha só, indígenas da comunidade maia da península de Yucatán, aqui ó, eles ainda existem, são parentes daqueles maias, falam a língua maia, tá? Olha aqui uma bonitinha menina quechua e sua simpática alpaca, tá? Na Praça de Armas em Cusco, no Peru, né? Vamos lá. Então, nós vamos falar primeiro dos astecas, tá? A origem do nome asteca vem de Aztlán. Aztlán era um local no atual sudoeste dos Estados Unidos, ali perto do Texas, Novo México. E nesse local viverá até por volta do século XII, mais ou menos, quando eles saíram em busca de terras mais férteis, né? Passaram por Titimeca, por Tabasco, e depois os índios Nahuatl, né? Viraram os astecas. Então, em 1325, às margens do Lago Texcoco, depois dentro do Lago Texcoco, eles fundaram a cidade de Tenochtitlan, tá? E não foi fácil dominar toda essa parte aqui, ó. Todo esse laranja aqui, ó. Não foi fácil dominar tudo isso aqui, não. Foi vindo de submeter alguns povos, de guerrear com alguns povos, de colocar reis, às vezes, nesses locais para administrar, colocar por volta de muitas guerras. Então, foi isso que foi acontecendo, né? Então, vamos lá. Em 1325, eles fundaram Tenochtitlan, tá? Mas o domínio não foi fácil. Por meio da guerra e da diplomacia, eles subjugaram alguns vizinhos, guerrearam com outros, tá? Da guerra também. E todo o Vale do México, que é essa região aqui, ó, Bacia do México, tá? Eles dominaram esses pontos aqui por volta do ano 1325, até que dominaram todo esse império, tá? E a cidade de Tenochtitlan, ela era o centro do Império Azteca, tá? Começou a ficar grande demais, foi virando um império, tá? E os povos que se submetiam
deveriam cultivar aqui, ó, o deus da guerra e das tempestades, o Huitzilopochtli, não, Huitzilopochtli, né, o deus da guerra, tá, o deus aqui em forma de beija-flor, o deus beija-flor, tá, e só que nem todos queriam se submeter a eles. Por exemplo, o povo Kuktlaxtlan, eles chegaram a aprisionar, por exemplo, corretores de impostos de origem asteca, tá? E prenderam eles numa casa e tacaram fogo, e atearam fogo, tá? E também eles foram submetidos, tudo, mas eles tinham muita rebeldia também contra os impostos, como em qualquer povo, tá? Os impostos coletados pelos astecas eram extremamente variados e pagos em tecido, pedra preciosa, cocar, penas raras, madeira, pássaro, colar e cacau. Cacau, eles faziam chocolate? Vocês conhecem? O chocolate? Então, chocolate é de origem mexicana, olha só que coisa mais gostosa que a gente tem. O cacau também era moeda entre eles, né? Porque dava esse líquido precioso chamado chocolate, que para eles era o chocolate. Olha só um pouquinho de como era a sociedade asteca. Eu coloquei numa pirâmide para ela ficar mais fácil de ser explicada, mas não necessariamente eram de pirâmides. Essas partes aqui, ó, o imperador, a nobreza, os sacerdotes, os artesãos, os comerciantes, muitas vezes eles não podiam subir de posição na escala social. Então a pirâmide até que não é algo ruim. E eu tentei deixar de uma forma mais didática possível, tá? Então o imperador, ele era o comandante máximo do exército, ele era o mais alto sacerdote, ele era o representante de Deus na terra, tá? A nobreza, que eram os parentes, os governadores, tinham funções administrativas, religiosas, militares, tá? Os sacerdotes, eles faziam os cultos aos deuses, as festas religiosas, as previsões, tá? Os artesãos eram responsáveis pela joalheria, pela ourivesaria, pela marcenaria, tá? E os ofícios eram passados de pai para filho. Por exemplo, os sacerdotes, eles no culto aos deuses, nas graças concedidas pelo povo, pelo imperador, eles recebiam joias, recebiam dinheiro, recebiam terra, recebiam comida, tá? Das outras partes, para que eles pudessem fazer a manifestação dos deuses. Eles não trabalhavam, eles recebiam isso, tá? Os comerciantes, eles, conhecidos como potitecas, eles tinham autorização de andar por todo o império, tá? Eles negociavam produto entre cidades e fora do império também, entre outros povos. O interessante é que na sociedade asteca, mostrar riqueza era algo muito mal visto. Então os potitecas, eles escondiam a riqueza, tá? Em troca disso, eles recebiam missões, por exemplo, de saber como estavam as coisas numa cidade, como estavam na outra, e eles faziam uma espécie de espionagem, já que eles andavam por todo esse império que tinha caminhos, né? Então eles andavam muito entre eles, tá? Os camponeses, tá? Era o maior grupo populacional. Além deles prestarem o serviço militar, eles praticavam serviços civis obrigatórios e dividiam e sustentavam toda essa população aqui, que não produzia comida. Quem produzia comida eram os camponeses. Então, o camponês tinha que produzir para o imperador comer, para a nobreza comer, para os sacerdotes comerem, para os artesãos comerem, para os comerciantes comerem, para os camponeses comerem. Agora, o pior de todo eram os escravos, né? Os escravos, eles eram, em sua grande maioria, prisioneiros de guerra. Quanto mais forte o escravo, melhor, né? Melhor. Mesmo assim, os camponeses não tinham escravos. Quem tinha escravos eram todos esses, exceto os camponeses, tá? Vamos falar um pouquinho da religiosidade e da cultura asteca. Os astecas, eles possuíam alfabeto próprio, tá? Existem vários registros escritos em tapete, cerâmica, estela, que são
aqueles escritos nas paredes, tá? Nas pedras, nas construções, nos muros, tá? O ensino, olha que interessante, o ensino era obrigatório a todos os homens do Império. E a escola era pública e gratuita. Geralmente ela era separada em dois tipos de escola. A Tepoticali, que eram para as áreas de ensino de armas, matemática, artes, comércio, tá? E a Calmecac, em que eram estudadas religião e funções sacerdotais. Era obrigatória essa população que não era camponesa, tá? E que aos homens do Império, né? A partir dos 15 anos eles tinham que estudar ou na Teopoticali ou na Calmecac, tá? Os templos eram em forma de pirâmide, tá? Porque as montanhas eram sagradas, então os templos tinham uma forma, era uma forma da representação das pirâmides, tá? E os astecas sacrificavam animais, sacrificavam humanos, tá? E eles acreditavam que o mundo iria acabar violentamente e que todos iam morrer de uma forma trágica. Para isso, constantemente, eles faziam sacrifício humano. Para adiar esse fim, eles achavam que dando os corações das pessoas, e era algo muito nobre para eles, doar o seu coração para ser para os deuses, tá? Era uma grande honra oferecer o seu próprio coração, principalmente ao Deus Supremo, ao Metekuti, esse daqui que tem forma de jaguar, aqui, ó, de onça pintada, tá? O Metekuti. Ele era o Deus Supremo, tá? Num período em que houve uma grande seca, por exemplo, no Império Azteca, o imperador Montezuma I, ao consultar os sacerdotes, que informavam que os deuses também tinham fome, declarou as Guerras Floridas. Para que vocês entendam o que são as Guerras Floridas, foi uma luta entre grandes guerreiros, e quem vencia doava o seu coração para o sacrifício. Quem perdia não servia para nada. Mas quem vencia, com todo orgulho, ia lá e sacrificava, dava o seu próprio coração para alimentar os deuses, porque os deuses também tinham fome e os deuses não iam maltratar o resto do império e não iam destruir o mundo, tá? Então aqui eu tenho um pouquinho aqui do que é a escrita asteca, tá? Ela é uma escrita que ela é sobreposta, então cada pedaço é uma sílaba, tá? Que representa uma cidade, tá? Aqui é a coroação do nosso queridíssimo Montezuma I, tá? O que fez as Guerras Floridas. Aqui nosso lindo Deus, aqui o Metekuti, tá? E aqui a estátua da deusa Colticui. E olha só, ela é feita na pedra. Então, cada um é representado de uma certa forma, né? Aqui o rei, o deus jaguar, né? E com seu passarinho aqui na cabeça, tá? A estátua de pedra. Olha a escrita deles como era muito complexa. E a arte asteca já era bem evoluída lá na época deles. Agora a gente vai falar um pouquinho da mitologia, tá? Para entender um pouco do que era a cultura asteca, tá? Então, os deuses Ometekuti e a Micihuatl, eles tiveram 4 filhos. O Tezcatlipoca, o deus da noite e da guerra, né? Esse daqui, tá? O Quetzalcoatl, né? A serpente emplumada. Quetzal é um passarinho lindo com as cores vermelha, verde e azul, tá? É o pássaro símbolo do México. Se vocês puderem pesquisar, vocês vão ver que é um passarinho muito bonito. O Quetzalcoatl, né? É a serpente que voa. Então, o Quetzalcoatl, tá? O Huitzilopochtli, né? O deus da guerra, nós já vimos ele, que era o deus de Tenochtitlan. E o Xiptopec, o deus da agricultura, da fertilidade. Então o Quetzalcoatl, ele era contra o sacrifício das pessoas, tá? Então o Quetzalcoatl, ele teve que lutar com seus irmãos, derrotando 1 a 1. O único que ele não ganhou foi do Tezcatlipoca. O Tezcatlipoca, ele tinha muita fome de corações. Ele falava que enquanto tivesse sacrifício, o mundo não ia ser destruído. Então, o Quetzalcoatl, com a ajuda do Xiptopec,
foi embora, saiu do planeta, né? Ele vira uma serpente emplumada aqui e vai embora do planeta. E ele diz que um dia ele vai voltar para acabar com os sacrifícios humanos, tá? E olha só que história triste. Segundo os relatos dos espanhóis, quando Hernán Cortés, que invadiu ali a região do México, que se apossou para o trono espanhol, né, dos reis católicos do Hernán Cortés, tá? O imperador Montezuma II achou que ele era, porque ele veio num barco, veio num mar, eram pessoas diferentes. Eles acharam que ele seria um enviado do Quetzalcóatl e que finalmente ele tinha voltado para se vingar, tá? E aí ele tratou muito bem o Hernán Cortés. Só que o Hernán Cortés, ele percebeu que eles tinham muitas riquezas, eles tinham muito ouro, muitas pedras preciosas. E em 1521, por exemplo, depois de 75 dias de Tenochtitlan sitiada, Tenochtitlan é invadida e tomada pelos espanhóis. O imperador azteca Cuauhtémoc, ele foi morto. Ele teve seus pés queimados para dizer onde estava toda a riqueza do México. Ele falou que ele não tinha mais muita coisa, ele trouxe toda a riqueza que tinha e não tinha mais. E aí ele foi morto, foi capturado, foi morto, teve os pés queimados, e dando assim praticamente quase um fim, né, do Império Azteca e o início do domínio espanhol sobre o México. Né? Foi algo muito trágico. Como foi no Brasil também, a briga entre portugueses e índios ao longo dos nossos 500 anos, os índios também da Mesoamérica e da Mesoamérica, né, da América Central e um pouquinho do Norte, também os índios da América do Norte, os índios todos sofreram muito com os conquistadores que tomaram as suas terras, né? Então vamos lá. Agora nós vamos para os maias. Né? Os maias são uma das civilizações mais antigas das Américas. Os primeiros indícios dos maias foram ali na Guatemala, por volta de 2500, tá? Eles estabeleceram na península de Yucatán, que é essa parte aqui do México, Guatemala, Belize, El Salvador, tá? E eles criaram muitas... aqui tem uma densa floresta tropical e eles criaram várias cidades, tá? Como Tikal, Copan, Uxmal, Chichen Itza, tá? Eles tiveram uma tecnologia avançada para a época, tá? Dominaram a arquitetura, a agricultura, domesticaram a pimenta, o feijão, o milho, a abóbora, o abacate, o algodão, o cacau, tá? Por eles, isso tudo não existiria, né? Se não fosse por eles. O feijão, o milho é algo americano, o tomate também, a abóbora, o abacate, o algodão e o cacau, tá? A sociedade maia, ela se desenvolvia através de cidades-estados, tá? Como os gregos antigos, tá? Eles viviam em cidades-estado, isso é, cidades independentes, com rei, às vezes costumes próprios, com deuses próprios, tá? Mas eles eram unidos pela religião e pela língua. Em caso de guerra, algumas cidades se aliavam, outras não, mas efetivamente elas nunca conseguiram formar um império, tá? Os maias possuíam grande conhecimento em engenharia, em cálculo. Eles construíram pirâmides enormes, como, por exemplo, a pirâmide de Tikal, que chegou a ter 70 metros de altura. Cada vez que um rei morria, a pirâmide aumentava um pouquinho mais, até que ela chegou a 70 metros de altura nessa pirâmide de Tikal aqui, né? Que ela tem um templo aqui em cima dela, tá? Olha só, sociedade, economia, tecnologia, a arte e a escrita maia, nós vamos aprender um pouquinho delas. Era uma sociedade altamente sofisticada e hierarquizada, tá? Os grupos mais favorecidos viviam em suntuosas moradias ao redor da praça, tá? E eles eram sustentados pelos artesãos e camponeses, só podiam entrar nessas praças, tá? Quando tinha cerimônias, tá? Ou quando tinha as feiras. A base da economia maia ela era a agricultura, principalmente a cultura do milho. Eles usavam já a técnica de irrigação, tá? Os comerciantes tinham também muita importância na sociedade maia e detinham alguns privilégios também,
como por exemplo de não pagar imposto, tá? Eles tinham uma arquitetura importante, tá? As principais características eram que as construções de pedra eram em volta da praça cerimonial, geralmente na posição dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, tá? Geralmente eles tinham pirâmides, palácios, entrepostos comerciais, todos alinhados nos 4 pontos cardeais, tá? Eles dominavam o cálculo, eles já tinham o número 0, tá? Tinha uma base 20, olha só, a tábua de numeração maia aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles contavam até 20, então era 20, depois o número 40 era 2 vezes 20, depois o número 60 era 3 vezes 20, tá? Ele já tinha um calendário com 360 dias, tá? Um vasto conhecimento astronômico. A arte maia também é considerada por muitos historiadores como a mais complexa das civilizações da América pré-colombiana. Então, olha só, ele já tinha um vasto conhecimento artístico, tá? Eles tinham um alfabeto próprio, ó, lá de Palenque, no México, tá? E de uma hora para outra, ninguém sabe por quê. Lá no século IX, mais ou menos, os maias abandonaram suas cidades. Tem um dado importante também da sociedade maia, que eu estava esquecendo dela também, é o jogo de bola, né? Eles tinham um campo de bola em que jogavam, geralmente nas guerras, um time contra o outro. E essa bola, essa pelota, você tinha que empurrar essa pelota para uma meta. Você tinha os times, tá? Eles jogavam nus. E você não podia encostar na bola com as mãos e com os pés. Você só podia encostar com o joelho, cabeça, com o quadril, tá? E quem empurrasse a bola para essa meta ganhava e os outros eram sacrificados, tá? O sacrifício fazia parte também, tá? E era uma forma também de manter os deuses em paz. Esse aqui era o calendário Tzolk'in, né, o calendário maia, também com os astros já colocados ali. E a ruína, olha que bonita aqui, essa é a praça central da cidade de Caracol, no Belize. Tá? Aqui um pouquinho do alfabeto em Palenque, no México, e a tábua de numeração maia. Agora nós vamos falar sobre os Incas, tá? Então os Incas, eles chegaram no interior da Cordilheira dos Andes por volta mais ou menos do século XIII, tá? E nesse período eles fundaram a cidade de Cusco. E aos poucos o Império foi ampliando seus domínios, guerreando com uns, submetendo com outros povos também, até que em 1483 fundaram seu império, com o Pachacuti como seu primeiro imperador, né? O imperador era chamado como Inca, então esse era o Inca Pachacuti, o imperador Pachacuti, né? Quando se desse processo de incorporação, enquanto se desse processo de crescimento, tá? Os Incas, eles foram assimilando questões dos povos dali, comida, costumes, deidades. Então, eles pegaram, por exemplo, a língua quechua, que acabou se tornando oficial, né, e obrigatória nas escolas incaicas também, que também tinham escolas. E devido à grande expansão do Império, ele saía daqui da Colômbia, vinha até o Chile, tá? Ele foi dividido em várias regiões, tá? Os governadores deveriam prestar contas ao imperador sobre a administração dessas regiões, tá? E existem cidades, por exemplo, como Machu Picchu, que ainda tem bastante dessa formação inca, e outras já não existem mais. Por exemplo, Cusco, ela foi muito reformada, e outras cidades ainda estão meio que já destruídas. Os Incas, por habitar uma região bastante montanhosa, eles produziam seus alimentos em canteiros, como esses canteiros aqui, tá? Um sistema de terraceamento Inca, tá? Em forma de escadas, tá? Pode ver que eles tinham forma de escada, e eles eram altamente irrigados, produziam batata, tomate, milho, feijão, abóbora, frutas frutíferas, conseguiam colheitas fartas o ano todo, criavam animais para transporte, para subir as montanhas, como as lhamas,
que dava lã para eles, como a alpaca, né? Ou o leite, como os guanacos, tá? Que são camelídeos pequenininhos. Então, eles tinham bastante relação entre eles. Uma coisa interessante, né, é que eles abriam várias estradas, os incas, né? E nessas estradas eles uniam todos a Cusco. E eles treinavam uma parte da população para correr, né? Os jovens corriam para chegar mais rápido entre um ponto e outro dessas estradas. E eram estradas gigantescas. Tem uma história que eu vou passar para vocês também, que é do caminho do Peaberu, que você tinha lá da Bolívia, das minas de prata da Potosí, uma montanha quase que inteira de prata pura, saíam estradas dali, iam até São Paulo, iam até o Paraná, iam até Santa Catarina, estradas pavimentadas que os índios iam andando, mesmo os índios brasileiros, eles iam até a fronteira dos incas ali, e tinha muitas pedras preciosas, muito ouro, muita prata, tá? Então, os incas também tinham um sistema que chamava Aliu e Amita. O Aliu eram as sociedades familiares dos incas, tá? Representava o que a gente pode chamar de um clã, tá? As terras dos Alius, essa terra que eles cultivavam, e que o chefe desses Alius chamavam Puraca, tá? Eram terras comuns. Toda a aldeia, toda a cidade, elas tinham que ajudar o outro clã a trabalhar enquanto tivesse produzindo, tá? E essa produção era dividida em 3 partes. Uma parte para o imperador, uma para os deuses, né, que ficavam para os sacerdotes, e a outra para os camponeses que viviam ali na Aliu, tá? E os moradores dessas Alius, eles prestavam serviços militares e civis obrigatórios. E esse serviço era a mita. Então, o que a mita fazia? O que eles faziam nas mitas? Eles construíam estradas, eles edificavam, eles iam à guerra, eles plantavam nas alius dos outros, tá? E o Império foi se desenvolvendo até que em 1532, o outro conquistador espanhol, Francisco Pizarro, que ele chega ao Peru numa louca ideia, né? Ele vai até o canal do Panamá, onde é mais ou menos o canal do Panamá, desmonta todos os navios, cruza com esses navios, chegam na costa do Pacífico, no Panamá, e desce até o Peru. Quando o navio é construído, o Francisco Pizarro chega ao Peru e se encontra com os incas, tá? Que estavam em plena luta pela sucessão do trono do imperador, entre o Huáscar e o Atahualpa, esse simpático índio aqui, ó, esse simpático chefe inca Atahualpa. Então Pizarro, com a ajuda do Huáscar, tenta invadir Cusco, porque o Huáscar queria derrubar o Atahualpa, tá? O imperador ainda consegue reunir uma tropa de 80 mil homens. Entretanto, eles tinham machetes, machadinhas, eles não conheciam a pólvora, não sabiam dar tiro, tá? E ele é capturado, e ele teria uma promessa que ele seria libertado se enchesse a sala onde ele estava toda de ouro, tá? Prata e pedras preciosas. E foi atendido, tá? Só que o Atahualpa, ele acaba não se submetendo ao rei da Espanha, ele não se converte ao cristianismo, e no dia 26 de julho de 1533 é dado o fim do Império Inca e a conquista do oeste sul-americano pelos espanhóis. E aí fica aquela questão, né? Até que ponto a invasão, a posse dos europeus foi boa para os sul-americanos? O que são desses índios? Eles eram selvagens? Eles tinham cultura? Eles não tinham cultura? Mesmo os índios brasileiros, que muitos achavam pré-históricos, eram. É muito difícil a gente dar essas afirmações. Eles tinham cultura, eles tinham uma cultura oral, eles tinham sua própria língua, eles tinham sua própria religião, sua própria forma de entender as coisas, e a gente querendo colocar que a gente é muito mais importante do que eles, né?
E fica essa indagação e esse pensamento, tá? Então vamos lá, bons estudos e até a próxima aula. Um abraço e fiquem todos bem.